E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Palavra Falada, projeto de extensão aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Nós somos do curso de Letras em Inglês, estamos no segundo semestre e vamos fazer um projeto baseado em contos anglófonos principalmente. Nós somos do grupo do conto da Europa, então a gente escolheu um conto galês chamado Yes Kung Fu, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Gabriel. Eu sou o João Vitor. Hoje, então, a gente vai ter um bate-papo sobre o conto, sobre algumas análises que a gente vai fazer relacionadas com o mundo desse conto e também os personagens, principalmente relacionado com os binarismos, que o João Vitor vai explicar para vocês. Quando a gente fala de binarismo, a gente fala de duas oposições, duas coisas que se complementam, como riqueza e pobreza, sanidade e loucura, coisas que estão presentes no conto, né? Com essa questão de margem, periferia também, tudo entra na mesma questão do binarismo, né? Mas antes de tudo, vamos falar de binarismo, que são oposições de duas coisas que se complementam, como, por exemplo, riqueza e pobreza, sanidade e loucura, centro e periferia. E tudo isso a gente consegue encontrar dentro do conto, né? A gente Exatamente. vai falar sobre isso aí com vocês. E sobre o autor, a gente pesquisou também sobre ele. É o João Moraes, ele é um autor do País de Gales, que a gente não sabia que era um país colonizado pelo Reino Unido também. Pois é, e com essa questão da colonização, a gente encontra dentro do País de Gales situações horríveis, que nem, por exemplo, preconceito com a própria língua de Gales e meio que uma admiração, assim, extrema com a língua inglesa, sabe? Esse contexto social de colonização afeta muito a literatura galesa, como a gente pode ver no conto, né? Exato. Uhum. E tu, Gabriel, o que tu achou sobre o conto? Quais são as tuas primeiras impressões, assim? Cara, lendo o título, eu achei que tinha a ver com artes marciais e tal, até fala Yes Kung Fu. Eu já pensei, né, que ia ter umas lutas épicas, mas não tem nada a ver com artes marciais, então... Mas eu vim caracterizado, caso tivesse a ver. Tu não acha isso muito estereotipado, não? Parando pra pensar, Vou até tirar aqui o filme. Então, um breve resumo sobre o conto. Ele já começa com o protagonista, o Tomo, é o nome dele, preso numa rua que leva da periferia até o centro da cidade. Ele tá preso no trânsito. Aí o trânsito não tá andando, tá todo mundo buzinando. Ele não sabe por que ele desce, ele vai lá pro primeiro carro e vê que a mulher que tá dirigindo tá aterrorizada, né? Porque lá na frente tá o Kung Fu, que é um cara que ele conhece muito bem, só que ele tá mandando uns golpes de Kung Fu assim. Ele tá batendo no carro dela, né? E ela tá apavorada. Aí ele tenta dar uma apaziguada ali, porque ele conhece o Kung Fu, ele sabe que o Kung Fu é inofensivo, por mais que ele não pareça ser. E todo mundo acha que ele é um louco, que vai sair batendo em todo mundo, porque ele fica mandando os golpes. Ele é meio louco, na verdade. Assim. Bom, e o Tomo, ele fala com o Kung Fu pra ele sair do meio da rua, né, e entrar no carro pra eles irem pra algum lugar, o Tomo dar uma carona pra ele. Ele tava nesse engarrafamento porque ele tá foragido da polícia, ele tá indo se entregar, mas antes ele vai passar pra entregar um dinheiro pra filha dele, né, no apartamento, E aí ele acaba encontrando o Kung Fu ali no meio da rua, eles andam juntos e acabam desenrolando uma história, assim, deles tendo que... E o Tom, ele tem que meio que essa afeição pelo Kung Fu, né? Porque ele entende o que o Kung Fu tá passando. Ele é, ele não é um cara que tem uma residência meio certa, assim, né? Ele não mora na rua, mas ele fica em centros de ajuda, assim, esse tipo de coisa. Então, ele meio que não tem uma morada meio certa, assim, né? Então, o Tom, ele entende como é que ele se sente. Isso que é interessante, a empatia entre os dois personagens marginalizados, né? Mesmo sendo um criminoso e um morador de rua, eles conseguem se unir naquela situação e ter uma empatia. O interessante da obra que a gente escolheu também é que a gente consegue perceber não só nesses personagens marginalizados, mas também na situação que eles estão, sabe? A vida que eles vivem, o ambiente que eles estão também meio que jogam eles para essa questão da marginalização. O Tomo, claro que ele não é obrigado a ser um criminoso, mas ele nasceu num ambiente em que ele meio que foi induzido, sabe? É um ambiente que foi mais simples para ele se tornar um criminoso do que para ele não fazer isso. E o Kung Fu é uma pessoa que tem problemas psicológicos, ele tem, se não me engano, alguma doença, uma esquizofrenia, uma coisa semelhante. No conto em si não fala especificamente o que ele tem, mas diz que ele tem isso. Diz que ele também tem... dizem que ele não tá tomando os remédios dele. Isso. Não especifica exatamente o que ele tem, mas diz que ele tem uma condição mental. Sim, exato. Nesse começo do conto, assim, a gente consegue encontrar alguns binarismos já, que nem, por exemplo, nessa rua de Cardiff ali, que se não me engano Qual que é a cidade principal de um estado? A capital. A capital do País de Gales é Cardiff, eles moram nessa cidade ali, e nessa rodovia em que eles estão, é uma rodovia que ela vai da periferia
pro centro e do centro pra periferia, né? É uma rodovia que ela pega toda essa parte, assim. E ali, enquanto o Tomo ele tá vindo do centro pra margem, ele encontra vários brechós, ele encontra alguns kebab stores, que é, por exemplo, um lugar onde tem comida mais barata, sabe? Então, enquanto ele tá saindo do centro, a gente já vai perto da periferia, encontrando vários lugares, como, por exemplo, lugares pra comida, sabe? Comida ou roupas mais baratas, coisas assim. Deixando bem claro essa questão de que o rico ele fica no centro e o pobre fica na periferia. Na própria avenida, eles vão acompanhando enquanto eles passam a mudança do centro para a periferia, né? Sim. Como tu disse, as kebab houses, os brechós. O Tomo até cita ali no início que ele tá no engarrafamento, que tem um Audi na frente dele e um Corsa atrás. Que os dois estão buzinando. Exato, tá aí outro binarismo. Então já ir junto com os carros, né? Um Audi, que é um carro bem carinho, dependendo do Audi, né? E também um Corsa, que é um carro mais popular e tal. Aí dá pra interpretar como binarismo também a mulher dirigindo horrorizada com Kung Fu e ele só ali na dele. Realmente. Fazendo o que ele faz todo dia, que é... Pra ele tá seguindo o dia dele, é tudo normal. Pra ela é algo que tá afetando completamente o dia dela, né? Infelizmente, a gente vê essa questão de ter uma afeição sobre as pessoas marginalizadas só das pessoas marginalizadas. Que nem, por exemplo, a mulher dentro do Audi, ela tava totalmente terrorizada. Tinha um cara na frente dela que ela não conhece, que ela não sabe sobre ele. E a primeira coisa que ela pensou foi tipo assim, putz, o cara deve ser um maluco e ele quer me pegar, quer me roubar, alguma coisa assim. Só porque ele é uma pessoa marginalizada, só porque ele é um cara que é não, é um morador de rua, né, cara? Ele não é uma pessoa, ele não é um morador de rua, é uma pessoa em vulnerabilidade social. Ele tem uma cuidadora, ele mora aparentemente numa casa junto com a casa dela, algo assim. E mesmo assim, mesmo que ele não seja que nem por exemplo, o Tomo, ele é um marginal, certo? Ele cometeu ali um roubo e tal, porém, o Kung Fu, ele é um cara em visibilidade social e ele... Vulnerabilidade social. Bom, logo depois que ele dá uma carona pro Kung Fu, ele chama ele, né, pra dar uma banda, porque ele vai levar um dinheiro pra filha dele, mas aí o Kung Fu começa a encher o saco, falando que ele tem que levar pra cuidadora dele. Sim. Ele quer que o Não, Tomo e é dê uma bom carona, pontuar que ele quer tirar o Kung Fu dali porque ele precisa sair dali pra ir ver a filha dele, né? Sim, Porque ele tá atrapalhando o tráfego. sim. Lembrando, ele quer dar o dinheiro pra filha dele antes de se entregar pra Sim. polícia. Aí, no caminho pro apartamento que a ex-esposa dele mora com a filha... Depois de ele ter deixado o Kung Fu em algum lugar já, né? Não, no caminho o Kung Fu sai do carro do nada, pega um cigarro e o celular dele, e daí ele fica lá tentando gritar pra alguém abrir o apartamento, mas ninguém abre, ele tem que ir atrás do Kung Fu. Ele encontra ele depois mandando outros golpes num poste. Daí alguém vê isso aí, fica assustado de novo com o Kung Fu. E já pensando em ligar pra polícia, o Tomo ele tem que intervir, falando assim, não, eu... Ele fica completamente em choque, né? Sim. Porque ele ainda não tinha encontrado a filha dele, então ele não poderia ser preso naquele momento, né? Inclusive ligam pra polícia e ligam pra polícia e ele tem que se passar pela cuidadora. O Kung Fu fala... Pra polícia. Teu nome é tal e tu é meu cuidador. Porque é um nome feminino e masculino, né? É Exato. Joe Collins o nome da cuidadora dele. Ele passa tanto em masculino como feminino nesse caso, né? Sim, aí os policiais chegam ali, né, pra dar um salve. E daí ele se passa pela cuidadora. E diz que ele tava no intervalo, no trabalho, e não viu. E quando o Kung Fu saiu, pulou o muro ali, saiu correndo. Essa parte dos policiais é um momento muito tenso do conto, né? O conto que me pegou muito nele é essa mistura de comédia com drama nele, né? Lembra algumas obras consagradas, como, por exemplo, Tarantino usa muito disso. Sopranos. Forrest Gump é um filme que bebe muito disso também. É real. Então, o conto tem muito disso, né? Tem muita comédia, mas também tem esses momentos de tensões. E tanto essa questão da drama com a comédia também é um binarismo, né? São também coisas que são opostas, mas binarismo. elas se complementam muito bem. Com certeza. Falando em binarismo já, sobre essa questão da polícia, junto com o Tomo, junto com o Kung Fu, nesse momento ali, a gente tem 3 personagens, basicamente, né? Que é a polícia, que é o Kung Fu, e é o Tomo. O Tomo, ele é um cara marginalizado pela questão de que ele é um bandido, né? Kung Fu, ele é uma pessoa em vulnerabilidade social.
e a polícia é como se fosse a ordem, né? Ela é a razão, assim. Então tem essa questão de que a polícia é o que é o certo, e esses dois ali, que são os dois personagens marginalizados, são o que é o errado, né? Mesmo o Kung Fu nunca tendo feito nada de errado, né? Ele só... Bate em poste, conversa com poste. Inclusive é legal pontuar que eles nem chegam no Kung Fu porque eles já conhecem ele, né? Porque o Kung Fu é conhecido na cidade como o louquinho da cidade, assim, é o mascote, assim, do centro da cidade. E esse é outro ponto, né, cara, que a gente tem muito disso na sociedade. A gente tem essa desumanização enorme, assim, principalmente com morador de rua, né, ou com pessoas que nem o Kung Fu, assim, que eles são meio que vistos como animais, ou um cachorro que tu coloca um apelido de pitoco, ou alguma coisa relacionada. Até o próprio narrador, o protagonista, ele fala, toda cidade tem um Kung Fu. Sim. Não precisa dar um nome pro Kung Fu. Toda cidade tem um. Todo mundo conhece algum, Toda né? cidade tem um louquinho do centro. Esse próprio louquinho do centro já é uma desumanização, né? É, sim. Nós três viemos de lugares diferentes e todos nós temos um personagem assim na cabeça de cada lugar que a gente vê. Tu né? reduz o cara a uma característica dele, alguma coisa que ele fala. É um estereótipo. É uma desumanização dele, né? Ele é humano, como todo mundo, né? Uhum. Aí já tem um elemento bem forte do binarismo também. A polícia desumanizando ele completamente. Exato. E as pessoas, e ele tratando ele como se fosse um parça, assim. Exatamente. Cara, chegadão. Inclusive, vocês com certeza notaram, né, que ele tá... As falas deles são escritas erradas. Durante o texto? A gramática está errada no texto. Então, o cara já é representado, assim, como marginal, como, assim, a escória da sociedade só pelo jeito que ele fala, né? Só pelo texto tu já consegue mentalizar o personagem. E esse jeito de fala, principalmente do Tomo, que ele fala que ele I goes, né? Esse tipo de coisa assim, a gente já percebe que é também semelhante com a forma que o pessoal que é imigrante fala também, né? Principalmente num lugar que é dominado pela língua inglesa, o cara tem que chegar naquele país, ou ter nascido lá com a família que fale outra língua, e já pegar o inglês pra ele, e mesmo que ele fale o inglês, que todo mundo vai entender, se não falar do jeito que os caras falam, tá errado. Não vai ser aceito socialmente, né? Por exemplo, todo mundo que fez o trabalho leu o conto e entendeu, e conseguiu entender como é que se passa a história e tal, porém, ainda assim é uma forma errada, né, de literatura, porque não tá escrito da maneira correta. Da maneira que espera que esteja. Exatamente. Eu inclusive, eu fiquei, assim, meio em choque quando eu comecei a ler, porque eu não entendi que era isso. Eu fui entender, assim, lá no final do texto, que ele fala assim mesmo. Eu achei que o autor tinha escrito e a gente até teve umas ideias de traduções, mas como é dialeto, gíria, não tem como fazer uma tradução direta, né? Bem localizada, bem... Exato. Bem informal. Cada região tem suas gírias, então seria muito difícil adaptar isso. E o legal é que isso mostra que um texto, para ser escrito, para ganhar prêmios, porque esses textos do João Moraes, eles foram escolhidos porque ele tinha ganhado um prêmio lá em Cardiff, lá. Mas é interessante até que o conto inteiro, a gente consegue perceber essa diferença entre esse conto, ele não precisa ter uma linguagem super formal ou alguma coisa assim para ele ganhar algum prêmio ou para ser colocado em uma coletânea, né? Que nem, por exemplo, esse conto a gente leu em uma coletânea galesa. É galesa? É. A gente leu numa coletânea e ele tá lá, sabe? E ele foi escrito dessa forma errada e mesmo assim ele ganhou prêmios e tal, então... Não é como se precisasse ser sempre de uma certa forma para ser uma coisa boa. E essa linguagem, ela tá bem presente em outras obras do autor João Moraes, né? Faz bastante parte do autor. É legal que ele consegue representar bem essa parte, né, da sociedade. Que exatamente. Principalmente na literatura, né? Dentro da literatura, principalmente atualmente... Parece que a gente não encontra tanta coisa relacionada com pessoas em vulnerabilidade que sejam mais... Não sei dizer. Acho que... Talvez humanizando a pessoa, enxergando ela de uma forma diferente. Do jeito que tipo, dá pra se enxergar na pessoa. Ter empatia com ela, né? Que é o caso do Tom, ele tem muita empatia com o Kung Fu, porque provavelmente ele se vê nele, né? Inclusive por isso que a gente escolheu esse conto. Exatamente. Que ele leu e viu que é uma coisa muito, muito real. A gente consegue se identificar bastante. E voltando de novo naquele ponto da desumanização, né, cara? Esse foi pra mim, pelo menos, um ponto principal pra gente escolher o conto, que foi essa questão de que, poxa, todo mundo sabe, todo mundo tem um Kung Fu na sua cidade, então essa é uma coisa bem engraçada, né? E é uma coisa visível, e mesmo assim a gente acha ok durante o nosso dia a dia, porque a gente tá meio que acostumado a tratar essas pessoas como arquétipo, estereótipo, igual animal. Provavelmente, se tu lê o conto, tu vai lembrar de alguém na hora, né? Vai ter vir alguém na cabeça. Com certeza.
O que vocês acharam depois de terem lido o conto? Bah, eu achei muito, muito legal. O Gabriel Ele foi se o que desenvolve- mais leu o conto, na verdade deve ter lido do que uns 5 vezes no por conto aí, inteiro. Por aí, umas 5 vezes. Ele se desenvolve muito bem. Não tem um momento que fica lento, sabe, a leitura. Pra mim, o ponto alto foi o momento em que ele se encontra com a polícia e o Tomo tem que se passar pelo cuidador do Kung Fu. A tensão que tu lendo, o autor consegue te passar essa tensão, sabe? Sim. E se tu mentaliza aquilo, fica muito engraçado. Porque tu tenta montar uma cena na tua cabeça. O Kung Fu lá atrás, né, daquele jeito dele. 2 policial, um mais velho que ficou na viatura, que nem quis se incomodar, né? E mandou o mais jovem lá ver. Aí o cara foi todo certinho, assim, e o Tomo, que deve ter uma lata, né, bem... O que chega a ser Foi meio patético, né? Se fosse um policial um pouco mais sério, ele teria notado que tinha algo errado ali, né? Exatamente. Não, eles não quiseram nem perder tempo. Exato, esses caras. exato. E daí deixaram eles largar. Viu? E agora, depois de ter lido o conto, tu achou isso semelhante a alguma outra obra que tu conheça? Algum filme, uma coisa semelhante? Aham, sim. Tem uns diretores, os irmãos Coen. Eles têm uns filmes que, assim, é uma situação meio séria e tal. Só que é uma comédia, né? Porque é bem a vida real. As coisas são engraçadas. E que filme deles que tu acha que foi parecido? Tem 2 filmes que eu posso dizer. Um é Fargo, que é bem conhecido. E outro é O Grande Lebowski. Que Sim. é uma situação bem parecida, assim, o binarismo de um cara lá embaixo na sociedade e o cara lá da... Em algum momento ele tá riqueza. fazendo algo muito trivial e em 5 minutos vira algo muito sério, né? Sim, O Lebowski tem bastante disso. sim. E o conto também, né? E o conto também. bom que isso se encontra bem certo. Exatamente. E então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela conversa que a gente conseguiu ter sobre o conto. É muito bom a gente poder ler alguma coisa e conversar, que nem uma... todos esses nossos trabalhos, na verdade, foram como se fosse uma semana de... um encontro de livros, né? Pra todo mundo poder conhecer um pouco sobre cada livro que cada um aprendeu sobre. E então esse é o fim do nosso Palavra Falada, pessoal. E... É isso aí. É isso aí. Obrigado por assistir.